Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão. Olha só, a questão diz assim, ó. Sendo A, que é o conjunto A, tem os elementos 2, 3, 4 e B. O conjunto B, né? Aí tem os elementos 5, 6, 7, 9, 12. Qual o conjunto imagem da função de A em B? Tal que f é igual a xy pertencente a B, tal que y é igual a 3x. Beleza? Então, olha só. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Repare que é uma questão de conjunto, né? Relações entre conjuntos. Tá legal? Então, eu coloquei assim, ó. Vem comigo. Bom, e a primeira ideia é... Como é uma relação de A em B, na equação y, que é igual a 3x, vamos substituir x pelos elementos do conjunto A. Tá legal? Assim, achamos elementos em B que são imagem do conjunto A. Então, ficando assim, olha só. Na equação y, que é igual a 3x, vamos substituir x por 2, porque 2 é o elemento do conjunto A. Tranquilo? Então, tá aqui, ó, a equação y, que é igual a 3x, então esse x aqui vai ser substituído por 2, então fica y, que é igual a 3 vezes 2, e 3 vezes 2 vai dar 6. 6 é a imagem de B. Então, ficando assim, olha só, o conjunto A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada, tá legal? Então, o elemento 2 do conjunto de partida vai ter imagem em B, beleza? Essa imagem vai ser o 6. Beleza? Tranquilo? Aí depois, olha só. Aqui, ó. Na equação y, que é igual a 3x, vamos substituir x por 3, porque 3 também é elemento do conjunto A, tá legal? Então, tá aqui a equação y, que é igual a 3x, aí esse x vai ser substituído por 3, aí y é igual a 3 vezes 3, isso vai dar 9. Então, 9 é a imagem de 3. Aí, ficando assim, olha só. O conjunto A, que é o conjunto de partida, né? Tem o elemento 3. A imagem desse elemento no conjunto de chegada é o 9, é o elemento 9. Tá legal? Beleza? Aí depois, a gente pensa assim, ó. Na equação y, que é igual a 3x, vamos substituir x por 4. Tá legal? Porque 4 também é elemento do conjunto A. Então, ficando assim, ó. Y, que é igual a 3 vezes x, aí esse x vai ser substituído por 4. Então, y é igual a 3 vezes 4, 3 vezes 4 dá 12. Então, y é igual a 12. 12 é a imagem de 4. Então, tá aqui, olha só. O conjunto de partida tem o elemento 4. A imagem desse elemento 4 no conjunto de chegada é o 12. Tá legal? Beleza? Aí, vamos nessa. Aí, depois, a minha segunda ideia. A minha segunda ideia, eu pensei da seguinte forma. Botei assim, ó. Então, vamos esboçar por diagrama. Então, por diagrama de Venn, eu vou esboçar isso daí. Então, tá aqui, olha só. O conjunto A, que tem os elementos 2, 3 e 4. O conjunto A é o conjunto de partida. Aqui está o conjunto B, que tem os elementos 5, 6, 7, 9 e 12. O conjunto B é o conjunto de chegada, beleza? Então, a imagem do elemento 2 no conjunto de partida é 6, no conjunto de chegada. A imagem do elemento 3 no conjunto de partida é 9, beleza? Isso no conjunto de chegada, né? E a imagem do elemento 4 no conjunto de partida é 12, beleza? Então, fica desse jeitão aqui, ó. Logo, o conjunto imagem é, ó, 6, 9, 12, porque são os elementos do conjunto de chegada que se relacionam com os elementos do conjunto de partida. Então, aqui a imagem é 6, beleza? É a imagem do elemento 2. 9 é a imagem do elemento 3 e 12 é a imagem do elemento 4. Tá legal? Beleza? Vamos para a segunda ideia? Então, olha só. A minha segunda ideia eu coloquei assim, ó. Qual o gráfico... Segunda ideia não, segunda questão, né? Qual o gráfico de flechas da função f, que é igual a xy, né? Pertencente a em B, tal que y é igual a x mais 1. Tá legal? Aí, sendo o conjunto A, né? Tem os elementos 0, 3 e 6. E o conjunto B tem os elementos 1, 2, 4, 5 e 7. Beleza?
Bom, então a minha solução eu coloquei da seguinte forma, olha só. Eu coloquei assim, ó. Vem comigo. Vamos achar os elementos do conjunto imagem, tá legal? Então, na equação y que é igual a x mais 1, vamos substituir x por 0, porque 0 é elemento do conjunto A, tá legal? Então fica assim, ó. Pegando a equação, né? Y que é igual a x mais 1, aí esse x eu vou substituir por 0, então y é igual a 0 mais 1 vai dar 1, então y é igual a 1. Então 1 é a imagem do elemento 0. Então tá aqui, ó. Beleza? Conjunto de partida, que é o conjunto A, conjunto de chegada, que é o conjunto B. Então, a imagem do elemento 0 no conjunto de partida é 1, beleza? Aí vamos nessa. Aí depois, na equação, y que é igual a x mais 1, vamos substituir x por 3. Então tá aqui, olha só. Y que é igual a x mais 1, né? Aí esse x eu vou substituí-lo por 3. Então isso vai ficar y que é igual a 3 mais 1 vai dar 4. Então 4 é a imagem do elemento 3. Então está aqui representado por diagrama, olha só. Conjunto de partida, conjunto A, aí o elemento 3 vai ter imagem 4, beleza? Isso no conjunto de chegada, tá legal? Agora aqui, ó, na equação, y que é igual a x mais 1, vamos substituir x por 6, porque 6 é elemento do conjunto A, né? Então isso vai ficar assim, ó, y que é igual a x mais 1, então esse x vai ser substituído por 6, então y é igual a 6 mais 1. 6 mais 1 dá 7. Então 7 é a imagem do elemento 6. Então tá aqui, ó, o conjunto A, conjunto de partida, e aqui é o conjunto B, que é o conjunto de chegada. Então, o elemento 6 no conjunto de partida vai ter imagem 7 no conjunto de chegada. Tá legal? Tranquilo? Então, beleza. Então, ficamos assim, ó. Vamos esboçar por diagrama. Então, tá aqui, ó, representado por diagrama de Venn. O conjunto A, que é o conjunto de partida, tem os elementos 0, 3 e 6. O conjunto B, que é o conjunto de chegada, tem os elementos 1, 2, 4, 5 e 7. Repara que a imagem do 0, né, no conjunto de partida é 1 no conjunto de chegada. A imagem do 3 no conjunto de partida é 4 no conjunto de chegada. A imagem do 6 no conjunto de partida é 7 no conjunto de chegada. Beleza? Então, a tua resposta é essa daqui, ó, representada por diagrama. Tudo bem? Vamos a mais uma questão? Então, olha só. A próxima questão, ela diz o seguinte, ela fala assim, ó. Dentre as curvas a seguir, qual pode ser o gráfico de uma função injetora? Y que é igual a f de x. Bom, lembrando que uma função injetora, cada elemento do conjunto de partida tem que se relacionar com diferente elemento do conjunto de chegada. Essa que é a teoria, tudo bem? Então, olha só, repara que aqui eu tenho os gráficos, né? Eu tenho aqui, ó, na alternativa A, esse daqui é o gráfico. Na alternativa B, esse daqui é o gráfico. Na alternativa C, esse daqui é o gráfico. Na alternativa D, esse daqui é o gráfico. E na alternativa E, esse daqui é o gráfico. Beleza? Te adianto, né, que a resposta correta é essa daqui. Esse daqui seria um gráfico, é um gráfico de uma função injetora. Tá legal? Agora vamos entender por que os outros não. Olha só. Aqui na letra A é função, beleza? Mas sendo que esse gráfico aqui não é um gráfico de uma função injetora, e sim de uma função bijetora, né? Desculpa, de uma função sobrejetora, tá legal? Não é injetora, mas é o gráfico de uma função sobrejetora, tudo bem? Agora vamos entender por que não é gráfico de uma função injetora. Bom, olha só, repara quando eu traço, o gráfico é esse daqui em azul, quando eu traço essa reta aqui, ó, tá vendo? Essa reta, paralela ao eixo das abscissas, né? Repara que essa reta aqui, ela intercepta esse gráfico em 2 pontos, nesse ponto e nesse ponto, beleza? Então, esse afixo aqui, ó, ele tem par ordenado x1 e y1. E esse afixo aqui, que é esse ponto, ele tem par ordenado x2 e y1, né? Repara que o x1, ele está no eixo das abscissas, então ele pertence ao conjunto de partida, né? Então, tanto x1 quanto x2 pertencem ao conjunto de partida. O y1, que é esse ponto aqui, ele está no eixo das ordenadas, então ele pertence ao conjunto de chegada, beleza? Aí o que isso quer dizer?
Quer dizer o seguinte, se a gente fosse representar por diagrama ficaria assim, ó. Aqui seria o conjunto de partida, que tem o elemento x1 e o elemento x2, e aqui o conjunto de chegada, que tem o elemento y1. Então, tanto o x1 quanto o x2 estariam se relacionando com o mesmo elemento do conjunto de chegada. E isso não pode para a função injetora, tá legal? Então, por isso que esse daqui é um gráfico, esse gráfico não pode ser um gráfico de uma função injetora, beleza? Eu botei assim, ó, não pode ser injetora. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos nessa. Aqui, olha só. Na letra B. É gráfico, é função, né? É gráfico de uma função, mas não pode ser uma função injetora. Isso daqui é função sobrejetora, né? É gráfico de função sobrejetora. Repara o seguinte, que esse intercepto aqui e esse intercepto aqui, eles estão em cima do eixo das abscissas. Então, por exemplo, se eu fosse representar esse ponto aqui, vamos dizer que esse ponto aqui é o ponto 0, 0, porque está na origem, né? E esse ponto aqui, vamos dizer que seja x1 e 0. Repara o seguinte, que o y aqui, ó, é o mesmo. Ambos têm y0. Então, se a gente fosse representar por diagrama, poderíamos pensar assim, ó. Conjunto de partida e conjunto de chegada. Aí, a imagem do 0 no conjunto de partida é 0. E a imagem do x1 no conjunto de partida também é 0 aqui, ó. Tudo bem? Então, repara que esse daqui é conjunto de partida, esse aqui é conjunto de chegada. Esse elemento tem imagem 0 e esse elemento tem imagem 0, que é o mesmo caso da letra A. Então, por isso que não pode ser gráfico de função injetora. É a função, mas sendo que é função sobrejetora, não injetora. Tudo bem? Tranquilo? Vamos nessa aqui, ó. Na letra C, a mesma coisa. Se eu traçar uma reta aqui, ó, na horizontal, repara que ela vai interceptar em 3 pontos, né? Esses 3 pontos vão ter a mesma imagem, por exemplo, aqui, ó, y1. Se eu fosse representar isso daqui graficamente, por diagrama, quero dizer, ficaria assim, ó, x1, x2, x3, conjunto de partida. Aqui é o conjunto de chegada, y1. Então, x1 tem imagem y1, x2 tem imagem y1, x3 tem imagem y1. Então, foge da regra de função injetora, tá legal? Isso aqui é gráfico de uma função, mas não é gráfico de uma função injetora, tá legal? Esse gráfico é gráfico de uma função sobrejetora. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Agora, esse caso aqui, ó. Esse caso aqui nem é função. Por que não é função? Quando eu traço essa reta aqui na horizontal, tá vendo? Ela intercepta em 2 pontos esse gráfico. Então, quando intercepta em 2 pontos esse gráfico, deixa de ser gráfico de função injetora. Por exemplo, se eu fosse representar isso daqui, ó, vamos dizer que aqui seja y1 e aqui seja y2, tá legal? E aqui vamos dizer que seja x1. Aí, graficamente, isso aqui ficaria assim, ó. Aqui eu tenho, no conjunto de partida eu tenho x1 e no conjunto de chegada eu tenho y1 e y2. Então, repara que o x1 ele tem imagem y1 e tem imagem y2. Foge da regra de função, porque para ser função, todo elemento do conjunto de partida tem que se relacionar com diferentes elementos do conjunto de chegada, né? Tranquilo? Então, beleza. Então, deixa de ser função, beleza? Então, se não é gráfico de função, então a gente nem precisa analisar. Tranquilo? Agora, a letra E é a alternativa correta, né? Repara que todo elemento do conjunto de partida se relaciona com diferentes elementos do conjunto de chegada. De boa? Então, nossa alternativa correta aqui é a letra E. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.